Muito bem, chegamos finalmente ao nosso primeiro polipeptídeo, que é o Filomeduzin. Vamos dar uma olhada, vamos ver o que esse cara faz e daqui a pouquinho você vai começar a ligar os pontos. Ou seja, quando você estiver observando uma aplicação de Kanbo, vai ser muito engraçado isso, porque vai começar você vai olhar as reações, né, da pessoa que está recebendo a aplicação de Kanbo e você vai começar a pensar nos polipeptídeos, né? Você vai começar a pensar assim durante um tempo. Puxa vida, nesse momento quem está fazendo o efeito é o filomeduzin. Nossa, agora é o bradquinin. Agora é, é o salvagin e assim por diante. Mas é importante que você comece a pensar dessa forma mesmo, porque não só as reações colaterais são importantes, mas o que está acontecendo de benéfico dentro do organismo. Eu sei que muitas vezes parece que eu dou um pouco mais de atenção para aquilo de efeito colateral que está acontecendo com a pessoa do que com os benefícios. Tenha calma, né? Não vamos pular etapas, lembra? Então, tenha paciência, porque logo depois dos polipeptídeos, você vai começar a entender aonde se encaixa, em termos terapêuticos, para o nosso benefício, a toxina do Kanbo. Aí vai fazer assim, ó, bum, com a tua cabeça. Vai falar, uau, eu não fazia ideia disso, tá? Vamos dar uma olhadinha no filomeduzin. Vamos lá. Bom, filomeduzin. Quais são as características desse polipeptídeo? Primeiro, ele vai estimular o músculo liso. Quando eu falo estimular o músculo liso, é causar eventualmente contrações, inclusive. Ou seja, você tem uma região interna aqui do teu sistema digestório. Vamos colocar aqui bem na área do estômago mesmo, né? Então, você vai começar a ter contrações. Esse é um aspecto. Outra coisa que o filomeduzin causa é o aumento das secreções gastrointestinais. Quando a pessoa começa a sentir dores, né? Você eventualmente já recebeu o Kanbo também. Então, a hora que você começa a sentir aquele desconforto, né? É exatamente isso que está acontecendo. As secreções gastrointestinais, elas começam a aumentar. E aquilo faz com que você não se sinta muito bem. E além disso, você começa a ter essas contrações. Essa é a primeira parte. Depois, filomeduzin, ele também te ajuda a regular a função de neurotransmissores. Ou seja, dopamina e serotonina. Importantíssimo isso, né? Então, quando alguém fala, mas o Kanbo também é bom para depressão, olha o que ele está fazendo aqui, presta atenção. Ele regula a função de neurotransmissores. Ou seja, se você tem alguma disfunção, ele vai agir de forma que ele consiga normalizar isso dentro do teu organismo. Veja, não é um milagre absoluto isso, mas ele trabalha nesse aspecto dentro do teu organismo. Esse outro aspecto aqui é também importante. Ele aumenta a permeabilidade da barreira hematoencefálica por meio de vasodilatação. Em outras palavras, ele facilita que algumas moléculas consigam, né, algumas moléculas que são um pouquinho maiores, consigam entrar no microambiente dos neurônios. É como se ele realmente abrisse o caminho. Nesse momento agora, eu quero que você entenda o seguinte. Pensa que o filomeduzin é aquele passageiro que chegou lá no avião do Kanbo, lembra? Então, tem um passageiro que ele está com uma camiseta escrito filomeduzin, tá? E ele tem o quê? O que ele vai buscar dentro do organismo? Conectores, receptores, ou seja, ele tem um lugar específico para poder agir. É o que está acontecendo aqui com o filomeduzin. Ele tem áreas específicas do seu organismo onde ele vai atuar. Fez sentido? Ficou um pouquinho claro, né? O que acontece quando você coloca a toxina do Kanbo no teu organismo? A gente está falando só de um polipeptídeo por aqui, tá? E ao mesmo tempo eu quero que você imagine também
aquela questão da proporção que eu coloquei na aula passada. Ou seja, você tem aqui um polipeptídeo, de novo, formado por aminoácidos, que é formado pelo quê? Por moléculas, que é formado por elementos químicos, né? Nitrogênio, oxigênio, carbono e assim por diante. Então olha esse tamanhozinho aqui aumentando, olha a complexidade aumentando disso, né? Só que lá na ponta eu tenho quem? Eu tenho uma célula. Então esse polipeptídeo aqui, ó, ele vai começar a entrar nas células. E quando ele entra, ele está levando uma informação nova. Essa informação vai gerar algum tipo de reação. E olha as reações que a gente viu que o filomeduzin causa. Vamos dar uma olhadinha no slide de novo. Olha só. Estímulo do músculo liso, aumento de secreção gastrointestinal, ele regula a função de neurotransmissores e aumenta a permeabilidade da barreira hematoencefálica. Essa parte é extremamente importante. Parece bobeira, mas não é, porque isso faz muita diferença. Principalmente porque o filomeduzin ele acaba abrindo caminho, inclusive, para outros polipeptídeos agirem dentro do organismo. Esse é um dos polipeptídeos que tem muita documentação dentro da internet, em sites como PubMed e da Elsevier. E esses documentos, eu vou colocar um ou outro aqui na descrição, mas depois você vai poder ter acesso a diversos documentos que falam a respeito do filomeduzin e como a ciência já isolou esse polipeptídeo para fazer medicamentos de forma bem específica. Então, cada um desses polipeptídeos, depois que ele é separado, ele é trabalhado, ele é estudado e ele é colocado no laboratório para gerar estímulos bem pontuais. Tá? Então, imagina o seguinte, imagina que eu pego um rato e aplico Cambô naquele rato. Eu estou colocando um coquetel, né, bioquímico ali dentro do ratinho. Só que quando eu pego só o filomeduzin, o que vai acontecer? Eu vou ter um tipo de reação isolada, bem particular, ou seja, eu fecho o campo apenas para um polipeptídeo. E aquilo vai me dar reações muito específicas que podem ser observáveis. Uma vez que eu entendo qual é a estrutura molecular daquele polipeptídeo, eu tenho como replicar isso. E uma vez que eu consigo replicar isso artificialmente dentro de um laboratório, eu tenho condições de fazer uma produção em massa dessa substância. Ou seja, ele acaba se transformando num fármaco, né? Ele está passando por um processo industrial. E depois disso, passando por todas as fases que uma droga leva, né, para poder virar um medicamento, passando pela fase 1, fase 2, fase 3, lá na ponta eu vou ter um medicamento que vai ser utilizado, depois de todos esses testes, para poder produzir um alívio, um benefício, né, para uma pessoa que está na outra ponta. Tá certo? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha no próximo polipeptídeo, porque o próximo polipeptídeo, junto com esse cara aqui, ele faz uma coisa bem interessante que você já conhece. Então, vamos lá.